Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu quero responder uma pergunta de um inscrito aqui do nosso canal, o irmão Hermes. Ele perguntou para a gente o seguinte: Sou João Paulo, qual é a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? Então eu quero aproveitar a sua pergunta, Hermes, e quero agradecer a você pela pergunta muito pertinente, muito importante. E eu quero trazer a diferença entre teologia bíblica, teologia sistemática e teologia histórica. Embora elas trabalham a teologia propriamente dita, mas são áreas específicas, áreas diferentes. E eu quero trazer uma explicação bem prática, sem ser muito técnico, né, na explicação, mas de uma forma bem prática, sem rodeios, para que fique claro o que é uma teologia bíblica, uma teologia sistemática, uma teologia histórica. Lembrando que são três áreas, né, dentro da teologia de uma forma geral, mas cada um vai trabalhar de uma forma um pouco diferente. Então, vamos deixar aqui de conversa, eu vou trazer um pouquinho da explicação, que seria cada uma dessas partes, né, da teologia, e vou dar algumas indicações. A gente vai começar com a teologia bíblica. Bom, o que seria a teologia bíblica? Eu peguei esse livro aqui, do Greme Goldsworth, Edições Vida Nova, a Introdução à Teologia Bíblica, e aqui a gente já tem mais ou menos o que seria a teologia bíblica. Olha só, o desenvolvimento do evangelho em toda a Escritura. Então a teologia bíblica vai trabalhar, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ela pode fazer uma separação, mas geralmente ela trabalha de uma forma geral, unificando os testamentos, trazendo todo o desenvolvimento, né, da revelação de Deus através das Escrituras. Então, a teologia bíblica, ela foca na Bíblia, ela foca nos textos bíblicos e ela vai trabalhando esse desenvolvimento desde Gênesis chegando até Apocalipse. Mas ela pode trabalhar inicialmente o Antigo Testamento e talvez aí depois ela trabalhe o Novo Testamento, mas sempre trazendo essa unidade, tá? Então ela vai trabalhar temas teológicos, desenvolvimento exegético, ela vai trabalhar um pouquinho de história, mas tudo focando no desenvolvimento progressivo da mensagem bíblica, unificando e trazendo o real significado de tudo isso, tá bom? Então isso é uma teologia bíblica. Aqui eu quero trazer um livro que é para todos que querem iniciar os estudos com relação à teologia bíblica. A gente fez o review, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Praticamente todos os livros que a gente mostrou, que a gente vai mostrar, né? A gente está mostrando aqui nesse vídeo, caso vocês queiram adquirir. São livros que nós indicamos, que a gente usa nos nossos estudos e são livros assim extremamente confiáveis e importantes para o aprofundamento teológico. Então, com relação à teologia bíblica, este material do Greme Goldsworth, né, Edições Vida Nova, ele é muito importante porque ele é aquela teologia bíblica introdutória. Ele vai trabalhar o porquê, o como, o que e onde. São perguntas que ele aborda no cada capítulo, né, em cada parte, e aí ele vai trabalhando o desenvolvimento teológico, o desenvolvimento bíblico, né, de uma forma unificada para trazer o real significado. Então ele vai trabalhar, por exemplo, criação e queda, revelação, a primeira revelação da redenção, ele vai desenvolvendo até chegar lá na frente, né, na revelação final em Jesus Cristo, tá bom? Então um livro introdutório, mas um livro muito bom. São mais de 270, aliás, são 270 páginas, uma publicação de Edições Vida Nova. Bom, para quem quer trabalhar também, né, só o Antigo Testamento, introdutório, eu recomendo a Teologia do Antigo Testamento, do Ralph Smith, porque aqui você vai aprender a história, o método e a mensagem da teologia do Antigo Testamento. Isso facilita muito na compreensão. Por quê? Porque a teologia do Antigo, para se fazer a teologia do Antigo Testamento, uma teologia bíblica, você precisa entender os três processos: o processo histórico, o processo metodológico, né, e a mensagem propriamente dita. E o Ralph Smith faz muito isso aqui no seu livro. Não é um livro muito técnico, né? Olha só, vamos mostrar aqui. Então olha só, a história da teologia do Antigo Testamento, ele vai trabalhar o desenvolvimento histórico, né?
da teologia bíblica do Antigo Testamento. E aí depois ele trabalha a mensagem, o método de se fazer teologia bíblica e a mensagem, né? Então, um livro muito bacana, eu fiz a leitura também. Olha só, são mais de 400 páginas, material que eu indico para vocês também. Bom, já um pouquinho mais avançado, né, na teologia bíblica, para você entender também todo esse processo, né, o desenvolvimento nas Escrituras, da revelação plena de Deus para o homem. Essa aqui já é um pouquinho mais exaustiva, Teologia do Antigo Testamento, do Eugene Miró, publicação da Shed. Olha só, tem muito conteúdo também. Aqui a gente tem um índice, ele vai trabalhar, olha só, alguns temas bíblicos, soberania, onipotência de Deus, onisciência, eternidade. Então ele vai trabalhando temas da própria, da teologia sistemática, vamos dizer assim, mas a revelação disso nas Escrituras. Olha só, a queda, a redenção. E depois dele fazer isso, ele vai trabalhar livro por livro. Muito bacana, muito legal. São mais de 600 páginas de puro conteúdo para você entender, olha só, o proto-evangelho. Então, material muito bacana. O Eugene Miró, que é um especialista em Antigo Testamento. Sempre a gente indica essa teologia dele aqui também. Para o Novo Testamento eu indico duas, né? Uma mais introdutória, que é a Teologia do Novo Testamento, do Leon Morris, que é um material extremamente importante, porque ele vai trabalhar livro por livro e temas que mostram esse desenvolvimento. Por exemplo, Deus, Jesus Cristo, a obra salvadora de Deus em Cristo, a vida no Espírito, nos escritos de Paulo. Nos evangelhos sinóticos, né, ele vai fazer a mesma coisa, doutrina de Deus, de Cristo, da salvação, do Espírito Santo, escatologia, e ele vai fazendo livro por livro também. O Leon Morris, que é um grande erudito, foi um grande erudito, acho que ele já faleceu, não sei também se ele faleceu ou não, 406 páginas, é a indicação de teologia do Novo Testamento mais introdutório. E um material também que é show de bola, que eu indico para vocês, é a Teologia do Novo Testamento, de Howard Marshall, uma publicação da Vida Nova, né? A Vida Nova sempre saindo na frente. A gente já falou bastante dessa teologia do Novo Testamento, diversos testemunhos num só evangelho. Então a teologia bíblica, ela traz uma amplificação, sempre focando em trazer uma unidade bíblica, toda a mensagem bíblica, né, se desenvolvendo, mas sempre prezando na unidade. E Howard Marshall faz muito bem isso. Um material aí de mais de 600 páginas também, muito conteúdo. Olha só, ele vai trabalhar livro por livro. Ele divide as partes em blocos de livros, né? Então, material com muito conteúdo também. Então, isso é teologia bíblica, como vocês entenderam. A gente mostrou aqui, inclusive, na parte prática, os materiais que nos ajudam nessa compreensão. Agora eu quero falar um pouquinho sobre teologia histórica. O que seria a teologia histórica? A teologia histórica, ela vai analisar o desenvolvimento da teologia ao longo da história da igreja, nas diversas categorias, né, considerando e suas respectivas variações, seus desvios heréticos, né, e também como as matérias da teologia, vamos dizer assim, se desenvolveram, né. Então, qual o material que eu indico para vocês? Eu vou indicar o melhor, a Teologia Histórica, do Greg Allison, uma publicação da Edições Vida Nova. Por que eu vou indicar esse material? Porque esse material ele pode ser usado também com a teologia sistemática do Gruden, para vocês trabalharem teologia histórica junto com a teologia sistemática, né? Como é que ele vai trabalhar? Deixa eu mostrar para vocês aqui no índice, a gente já fez review desse material. Ele pega as matérias da teologia sistemática, por exemplo, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina da humanidade, a doutrina de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação à redenção, a doutrina da igreja, a doutrina do futuro. E ele vai trabalhando o desenvolvimento histórico, né, desde da igreja primitiva até os dias atuais, como a doutrina, por exemplo, da palavra de Deus se desenvolveu ao longo dos 2000 anos da igreja. Então começa lá com o período da patrística, vai caminhando para o período da Idade Média, o período da escolástica, pré-reforma, reforma protestante, pós-reforma e dias atuais. Então, um material muito prático, muito interessante. Olha só, por exemplo, a doutrina da providência no período moderno, ele vai desenvolvendo, é que se desenvolveu, né, as linhas de pensamento que surgiram, né? Então é um livro que vai pegar a história, mas vai
focar em explicar cada matéria da teologia sistemática de uma forma cronologicamente falando, né, um desenvolvimento histórico, tá? Então é assim que faz a teologia histórica, ela tem esse objetivo e nos ajuda muito a entender o porquê, por exemplo, nós cremos, né, no caso, quem é arminiano, por que o arminiano crê que Jesus Cristo morreu por todos, que a expiação é ilimitada? Ele vai explicar o porquê. Houve-se um desenvolvimento, né, Armínio, ele sistematizou isso, né, com base em até mesmo fontes da época lá da patrística, e aí vai explicar tudo isso aqui no seu material. Recomendo demais esse material para vocês. Então isso é uma teologia histórica, tá bom? E por fim, a gente vai mostrar agora o que seria uma teologia sistemática. Então a teologia sistemática, ela vai ser aquela teologia que vai sistematizar as doutrinas cristãs, vai pegar todo o conteúdo, né, que a gente encontra lá na teologia bíblica, aquilo que é abordado na teologia histórica, e vai colocar ali como matérias, em forma de capítulos, partes, né? Então, por exemplo, lá na teologia histórica você tem o desenvolvimento histórico da soteriologia. Então, lá na teologia histórica você vai entender que seria ali o desenvolvimento do pensamento calvinista, arminiano. Então, algumas teologias vai seguir a linha arminiana, algumas vai seguir a linha calvinista, algumas vai seguir uma linha continuista nos dons, algumas vão seguir a linha cessacionista, algumas teologias sistemáticas vão abordar a escatologia de acordo com a linha dispensacionalista, outras vão abordar de acordo com a linha milenista. Então, a teologia sistemática, muitas das vezes, ela é meio dogmática. Ela vai focar em explicar as diversas linhas de pensamento, mas ela vai sempre defender uma, tá bom? Então eu vou mostrar aqui, começando com as duas grandes linhas de teologia sistemática que nós temos, que todo mundo faz essa diferenciação. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho. Primeiro, teologias sistemáticas que eu recomendo para pentecostais. Então, para eu fazer essa indicação, eu preciso separar as teologias e a forma como elas abordam e, né, a questão da autoria, né, e para qual público elas foram escritas. Bom, para o pentecostal que está começando a estudar teologia, ou continuista, né, os irmãos das igrejas pentecostais, os irmãos que são arminianos também, né, ou para você que pertence a uma igreja pentecostal e quer começar a estudar teologia sistemática, conhecendo as doutrinas da Bíblia, de Meyer Pirma, uma publicação da editora Vida. Então ele vai trabalhar as matérias da teologia sistemática de uma forma bem assim sucinta, mas explicável. Então, quais são as matérias da teologia sistemática, né? Que a teologia sistemática vai abordar? Geralmente, as escrituras, a doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina do Senhor Jesus, a expiação, salvação, a doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja e a doutrina das últimas coisas. Então, geralmente, toda a teologia sistemática aborda esses temas, tá? E aqui Meyer Pirma vai trazer uma visão aí pentecostal com relação à teologia sistemática. O material que eu quero indicar para vocês, pentecostais, ou para quem seja pentecostal, material mais introdutório para quem está começando, principalmente para o público assembleano, é As Doutrinas Bíblicas, o Fundamento da Nossa Fé, de Stanley Orton William Menzies, uma publicação da CPAD. Vai trabalhar da mesma forma, olha só, dentro da visão pentecostal, de uma forma introdutória, trazendo os mesmos temas, né? Lembrando, pessoal, que a base da teologia sistemática precisa ser a Bíblia, né? A teologia bíblica, a base é a Bíblia, né? Então, a teologia, de uma forma geral, ela precisa ter como base a Bíblia. Só que tem algumas linhas de pensamento teológicas que muitas das vezes usam como base a filosofia, teorias, suposições, mas a gente não trabalha dessa forma. O teólogo precisa entender que a Bíblia é infalível, é inerrante, né? Então, a linha aqui que o Stanley Orton segue no seu material vai seguir uma linha que crê também que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Tá bom? Então, para quem está começando, Doutrinas Bíblicas, Stanley Orton. Ainda para o pessoal pentecostal, material mais introdutório, Teologia Sistemática de Eurico Bergsten, também uma publicação da CPAD. E é interessante que o Eurico Bergsten, ele também foca, né, olha só, bibliologia, a doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina dos anjos, escatologia, né?
São mais aí de 360 páginas dentro da visão pentecostal. E o bom do material do Eurico Bergster é que ele coloca muitas referências bíblicas. Isso ajuda muito na compreensão, tá? Então indico para vocês também. Material assim mais intermediário, saindo do básico, é a Teologia Sistemática do Stanley Orton, né? Uma perspectiva pentecostal. Lembrando que esse material segue a linha pentecostal, né? Ele vai explicar na sua pneumatologia a continuidade dos dons. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Então ele vai crer na continuidade dos dons dentro da visão pentecostal. E aqui ele faz um panorama histórico da linha de pensamento pentecostal. É um material muito rico, né? E os pentecostais eles seguem a linha arminiana. Então são materiais que também eu indico aí para o público arminiano, tá? Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Por fim, materiais mais avançados, saindo um pouco do pentecostalismo clássico, né? Porque geralmente o pentecostalismo clássico, na escatologia, eles vão crer na visão pré-milenista dispensacionalista, né? Que crê na volta de Jesus antes da tribulação, né? Já o Rodman Williams, ele segue uma linha continuista, ele segue uma linha arminiana, mas na escatologia ele é amilenista. Então, olha, é um material muito completo também, mais de 1000 páginas, já é um material avançado, e ele desenvolve a sua teologia também de uma forma muito clara, né? Um material assim, muito interessante, fala muito a respeito dos dons do Espírito, dentro da visão continuista e também pentecostal, tá bom? Então, um material mais avançado para você que quer se aprofundar ainda mais e já tem assim um preparo, né, para estar estudando. E o melhor material que a gente tem, mais completo dentro da visão pentecostal, sem dúvida alguma, é a Teologia do Walter Brunelli, 4 volumes, né? Vai trabalhar todas aquelas matérias que a gente já mostrou, ele se aprofunda muito, tem um apêndice sobre a história do movimento pentecostal. Ele também é arminiano, isso é importante, né? Então, essas são as indicações de sistemática dentro dessa visão. Já na visão reformada clássica, o pessoal de igreja presbiteriana, o pessoal, né, que segue a linha reformada, a linha calvinista, a gente também tem algumas indicações. Porque a teologia sistemática, elas têm um viés teológico, né? Poucas conseguem trabalhar de forma neutra, analisando todas as linhas de pensamento de forma imparcial. Mas geralmente eles têm um viés, né? uma bandeira. Então, para o pessoal mais reformado clássico, né, o pessoal presbiteriano, a gente tem a teologia, a introdução à teologia, somos todos teólogos do Spru. Então, é um material introdutório, material básico. Lembrando que a linha reformada clássica, ela não crê na continuidade dos dons, ela é cessacionista. Geralmente eles creem no batismo por aspersão e também no pedobatismo, né, o batismo infantil, né, como a igreja presbiteriana costuma fazer. A escatologia é amilenista, né, que não crê aí no arrebatamento antes da tribulação e nem no milênio literal. Então é uma linha de pensamento bem assim da época, né, lá no começo da Reforma Protestante. Então aqui a gente tem mais de 400 páginas, um material mais introdutório dentro da visão reformada clássica. Saindo um pouco do introdutório, a gente tem também a Teologia Sistemática Reformada do Adi Salum, editora Cultura Cristã. Vai trabalhar da mesma forma que o Spru, né? Uma forma muito parecida, mas ele vai se aprofundar um pouco mais. São mais de 500 páginas, material muito bom, tá, pessoal? Não tem uma linguagem tão difícil e é um material assim bem fácil de entender. Olha só aqui o pastor Adi Salum, né? Ministro presbiteriano. Então, um material aí para a galera reformada clássica. E não poderia deixar de recomendar, eu acho que é a teologia base, né, para o pessoal reformado clássico, o pessoal presbiteriano, é a teologia do Luiz Berkoff. É uma teologia que já está aí há muito tempo também. E aqui a gente tem toda a explicação, um material um pouco mais avançado, mas também não é de difícil entendimento, né, dentro da visão reformada clássica. Bom, saindo um pouquinho da visão reformada clássica, mas que segue a linha calvinista também, eu posso indicar para vocês a Teologia Sistemática Atual e Exaustiva do Wayne Grudem. Grudem era calvinista, né? Mas ele cria na continuidade dos dons. Então ele tinha uma
diferenciação com relação a isso, né? Então, pessoal que é calvinista e continuista, tá aqui a sua teologia sistemática. Grudem, ele gasta 2 capítulos para explicar a questão da continuidade dos dons. É uma teologia aí que é bastante indicada, né, nos seminários aí continuistas que seguem a linha reformada, a linha calvinista. Então, por isso que eu falo que não é uma linha reformada clássica. Bom, o vídeo não ficar muito longo, eu vou ainda indicar 2 teologias também da linha reformada, mas que não são, que são mais da linha batista, né? Então a gente tem a do Miller Erickson, que é uma linha de pensamento muito interessante também, é uma das minhas preferidas, tá? Dentro da visão calvinista, mas ele é muito assim respeitoso às outras linhas de pensamento, né? O Miller Erickson, ele segue a linha pré-milenista histórica, ele crê no arrebatamento depois da tribulação, ele não é amilenista, né? Ele vai falar a questão do batismo aqui também, porque a gente tem muitos batistas que seguem a linha calvinista, né? Então eles não vão crer, por exemplo, no batismo infantil, no pedobatismo. O batismo para eles é por imersão e não por aspersão. Então essas teologias vão trabalhar de forma um pouco diferente das habituais, mais clássicas da linha reformada. E essa aqui também, andei estudando ela nos últimos dias, Teologia Sistemática Bíblica Histórica. Aí que eu quero trazer um diferencial desse material. Porque ele traz a teologia sistemática, a gente já explicou o que seria uma teologia sistemática, mas ele traz um viés bíblico histórico. Então ela é um diferencial muito grande, tá? Para estar estudando e entendendo. Tem uma outra teologia, que é aquela do Alistair McGrath, né? Deixa eu pegar ela aqui, que é essa aqui, que ela também vai trabalhar a parte histórica e sistemática, a parte filosófica também da teologia. Então aqui você entende, inclusive, diferença aí entre parte histórica, sistemática e filosófica, tá? Da teologia também. Muito interessante. Então essa do Robert Culver, uma baita teologia, muito conteúdo, tá na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir. Bom, para quem é luterano, eu também tenho uma indicação, que é a Dogmática Cristã, uma publicação da editora Concórdia. Essa Dogmática Cristã ela é muito importante porque ela trabalha a linha luterana ortodoxa, conservadora, né? Então aqui a gente tem também uma teologia sistemática na visão luterana e também vou mostrar 2 na visão wesleyana, né? Olha só. E também na visão arminiana, porque John Wesley seguia a linha arminiana. Essas 2 publicações da NASA Livros, uma mais introdutória, uma um pouquinho mais aprofundada, vai trabalhar a teologia sistemática dentro da visão wesleyana. Então, isso também é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre teologia sistemática, teologia bíblica e teologia histórica. É às vezes um pouco complicado de se entender, mas eu procurei ser assim o mais prático possível para estar explicando para vocês sem termos técnicos, né? Porque quando a gente parte muito do termo técnico, talvez uma pessoa que está começando a estudar não vai entender muito bem o que seria isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aí no comentário que a gente vai estar respondendo dentro do possível, tá bom? Forte abraço a todos e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.